Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Estamos gravando o nosso Evangelho, porque muita gente mora sozinho, muita gente professa a fé espírita sozinho em casa, muita gente tem dificuldade para ler em voz alta o Evangelho, explicar um trecho, enfim. Então, famílias se reúnem, colocam o nosso vídeo no YouTube, na televisão e fazem o Evangelho conosco. Isso é muito bacana. Nós fazemos o circuito completo, oração inicial, a leitura edificante. A leitura edificante é de um trecho do livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. E hoje nós vamos usar o item Teu Concurso, Tua Ajuda, né? Teu Concurso. Aí a gente lê e explica, na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. E dá para ver? Dá. E caiu hoje no item Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. O item é Os Órfãos. Os Órfãos. Recentemente nós tivemos no Benefício Pago com a Ingratidão, nesse mesmo capítulo. Nós tivemos também a Piedade, que foi recente também. É um item que cai bastante, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Então vamos lá. Na sequência de leitura e explicação do Evangelho, nós fazemos a finalização da fluidificação da água. A minha está aqui, a sua vai estar aí na sua casa, os mentores é quem fazem. No final a gente faz a oração final, doando a nossa energia magnética para ajudar na fluidificação da água. E aí a gente faz o nosso pedido para que seja um remédio salutar para quem nós gostaríamos que fosse. Certo? Então é isso, Evangelho no Lar, que também vai ao ar no Facebook do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel e na página jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá bom? Esse vídeo não tem fins lucrativos, não gera receita, ele é único e exclusivamente para divulgação da doutrina espírita. Então, se você quer colaborar na divulgação da doutrina, dá o seu joinha lá, curtir ou like, no nome que você queira usar, dá lá o like, porque segundo consta o YouTube e o Facebook recomendam o vídeo que tem like para mais 4 pessoas, tá? Não custa nada para você, tá bom? Então ajuda a gente aí. Vamos lá. Começando então o nosso Evangelho no Lar, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensar no rosto dele como nós imaginamos que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre e doutor Agripino, nosso guia espiritual, seu Otávio, já cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor Jesus, com o coração cheio de gratidão pela sua visita à nossa casa, e por isso o nosso muito obrigado. Obrigado também, Senhor, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E também, claro, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu na nossa vida na última semana, que é um grande aprendizado, que é principalmente oportunidade, que foi, né, porque já passou, que foi uma grande oportunidade de quitar débitos, e isso é extraordinário, e por isso muito obrigado, Senhor, mesmo, de verdade. Vamos pedir? Vamos pedir também. No quesito pedidos, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, e que o Senhor acrescentasse aí um pouquinho de misericórdia, né, naquela que o Senhor já tem conosco, para que tenhamos um excelente Evangelho, para que possamos divulgar a sua doutrina o máximo possível e para o máximo de pessoas possível. Dessa forma, então, sabedores da sua presença em meio a nós e muito gratos por isso, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Então é isso, vamos lá, vamos estudar. Importante estudar, muito importante. Vamos lá. Teu concurso, tua ajuda.
O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento. Emmanuel hoje escolheu a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Nós estudamos recentemente o capítulo 2 e o versículo 17. Né? E hoje caiu aqui o teu concurso com o trecho que é a primeira carta de Pedro, atribuída a Pedro Apóstolo, capítulo 2, versículo 16. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, está assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Na tradução mais comum no Brasil está: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. E tem algumas traduções mais novas, mais recentes, que dão o mesmo sentido, mas fica um pouquinho mais fácil de entender. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Aí fica um pouquinho mais fácil, porque o português está um pouco complicado aqui, é verdade. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura de malícia, mas como servos de Deus. Então, vamos lá. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Aí fica um pouquinho mais fácil da gente entender na linguagem atual. Nós estamos gravando esse vídeo no dia 11 de junho de 2025. Então, dessa última forma, fica um pouquinho mais fácil de nós entendermos. O Pedro escreveu essa carta teria escrito essa carta por volta do ano 64 depois de Cristo, para uma região onde atualmente é a Turquia. Era uma época muito conturbada, como eu disse no outro vídeo do 2.17, esse é o 2.16, que Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Então a perseguição contra os cristãos estava muito complicada na época, e aí o Pedro precisava de toda forma reforçar o tempo todo para as comunidades, para as demais comunidades. Isso aqui é para judeus e gentios dessa região onde é a Turquia hoje. Vivam como pessoas livres que vocês são, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal, não. Vivam como servos de Deus. Deem um exemplo. Por mais que necessariamente Immanuel Kant, o filósofo do século passado, não era o cristão convicto, vamos dizer assim, a frase de Kant, muito usada pelo professor Mário Sérgio Cortella, e foi através do Cortella que eu ouvi pela primeira vez, diz: eu só sou livre, a gente só é livre, ou você só é livre, quando faz o que não quer. O que isso significa? Por mais que eu tenha liberdade para fazer aquilo que me tornaria escravo dos meus desejos, dos meus vícios, das minhas viciações, fazer aquilo que eu devo, ao invés de fazer aquilo que eu quero, é o que verdadeiramente me torna livre. Então veja, tanto a colocação de Pedro: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Quanto à frase de Immanuel Kant, muitos séculos depois, né, a gente só é livre para fazer aquilo que não quer, ou seja, vencer os desejos, vencer a vontade, vencer as viciações, vencer os hábitos, vencer os costumes e fazer o certo em vez do fácil. Então, muito coadunadas. Então, as pessoas que vivem a moral e a ética, ou que buscam a moral e a ética, ou que tentam basear suas vidas na moral e na ética, mesmo sem assumirem, ou sem talvez até entenderem, ou porque não querem dar a entender que são cristãs, essas pessoas agem como cristãs. Então, na realidade, eu não preciso ter um símbolo, um rótulo religioso para fazer o certo. Percebe? Então esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. A pessoa que vive para o certo, com suas falhas, errando, mas buscando constantemente acertar mais e errar menos, essa pessoa está muito ligada ao cristianismo, ou seja, muito ligada àquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus explicou, aquilo que Jesus vivenciou, aquilo que Jesus exemplificou
aquilo que é a nossa base, o nosso modelo, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? Guia, é quem eu devo seguir, e modelo, quem eu devo copiar? A resposta é Jesus. Então, parece estar fora de moda, mas quando a gente vai ver, efetivamente, as pessoas que têm um senso moral muito grande, que têm uma grande capacidade moral, fatalmente, crendo ou não, ateias ou não, cristãs ou não, seguem os preceitos do cristianismo. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Eu fico muito contente de ver isso, né? Por isso que é muito mais fácil você conversar e entender o funcionamento da cabeça de um ateu convicto. Não estou falando de ateuzinho rebelde, estou falando de ateu convicto, porque na grandíssima maioria das vezes, são mais cristãos do que muitos que rotulam-se como tal. Então é muito mais, como dizia Divaldo Pereira Franco, é muito mais, requer ou merece muito mais o nosso respeito 1000 ateus com ética e moral do que religiosos que, sentindo-se acima do bem e do mal por fazerem parte de uma religião, julgam-se superiores e aí fazem grandes atrocidades, né? Tá, o caminho está aí, é só a gente querer ver para ver, né? Vamos lá, o que o Emmanuel diz sobre esse assunto. Observa o amparo de Deus, diz Emmanuel, constantemente ao redor de teus passos, mas muito especialmente quando inibição ou esgotamento te espreitam. Supunhas-te incapaz de suportar valorosamente determinada mudança na própria vida. Entretanto, acolheste com paciência o impositivo da transformação necessária e uma força imponderável te restituiu a paz com o desejo de tarefas mais amplas na edificação da própria felicidade. Aliás, como é verdade isso, né? Impressionante. Julgavas-te sem recursos para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu e, sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Nesse período de tempo que nós vivemos hoje, em que principalmente as crianças, mas também os adultos, ao invés de receberem situações disciplinares, recebem diagnóstico, é muito complicado nós conseguirmos nos livrar do imediatismo. Muitas vezes não é ansiedade. A ansiedade é uma doença muito grave que deve ser tratada. Mas muitas vezes o que nós temos é apenas egoísmo, o que nós temos é apenas orgulho, o que nós temos é apenas vaidade, o que nós temos é apenas uma situação de criança mimada que quer que as coisas aconteçam imediatamente ou o mais rapidamente possível, como se o universo teria que dobrar-se à vontade da pessoa e fazer com que tudo se resolvesse na maior rapidez possível, para que a pessoa não fique estressada ou aguardando. Então tem uma diferença muito grande entre o extremamente egoísta e orgulhoso e a pessoa que verdadeiramente sofre do transtorno de ansiedade. Então é preciso entender exatamente o que está acontecendo. Muitos são crianças mimadas que agora, adultos mimados, não sabem esperar. E como não são atendidos em seus desejos imediatamente, então sofrem com aquela angústia de não terem os seus caprichos atendidos imediatamente. Então, na realidade, não se trata de ansiedade, se trata de egoísmo, orgulho e vaidade. Não é? Quando nós conseguimos, todos nós temos orgulho, egoísmo e vaidade. Quando nós conseguimos limitar um pouquinho o orgulho, a vaidade e o egoísmo, limitando-os com conhecimento, como o que o Espiritismo nos faculta, nós começamos a perceber que o tempo todo
todos os momentos, somos amparados pela espiritualidade, em nome de Deus, portanto, e isso faz uma diferença gigantesca na nossa vida. Julgavas-te sem recurso para resolver certo problema. No entanto, permaneceste firme no exato desempenho dos compromissos que o mundo te deu. E sem que percebesses, agentes invisíveis te apagaram as preocupações, afastando a questão que te apoquentava. Agora, se eu ficar sentado ou deitado só pensando no problema, não tem como tirar isso da minha cabeça. Agora, se eu estiver de pé, correndo atrás daquilo que o mundo me dá como oportunidade de evolução, aí, meu amigo, fatalmente seremos auxiliados. Temias a impossibilidade de atender às obrigações que inesperados acontecimentos te impuseram e que se te figuraram sumamente difíceis. Aconteceu uma zica qualquer, de repente, que você, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Todavia, foste fiel ao trabalho que a existência te confiou e escoras intangíveis, apoios intangíveis, te sustentaram para desempenhá-las, investindo-te na alegria da consciência que preside as vitórias do coração. De novo, trabalho, não ficar remoendo, ruminando aquelas mesmas coisas. Põe-te a trabalho, põe-te a serviço. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Receavas versear esse ou aquele tema diferente em público, dar uma palestra, falar sobre um assunto, falar algo edificante em meio às pessoas, e achava que, acreditando-te sem possibilidades para tanto. Contudo, aceitastes o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, e o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próximo pelos fios da inspiração. Inspiração, ela só acontece quando eu tenho algo para que os espíritos me inspirem a lembrar. Se eu estou aqui, eu vou fazer uma palestra porque eu quero fazer uma palestra, porque eu acho importante fazer uma palestra, mas não tenho conteúdo, não estudei absolutamente nada. Que inspiração vão me passar os espíritos? Vai se aproximar um espírito e vai falar assim: olha, lembra daquele trecho do livro Voltei? Eu não li. Eu li, né? Falando nesse exemplo. Ou então, olha, precisamos entender sobre a reencarnação. O espírito vem e fala assim: lembra do livro Eustáquio? Eu não li o livro. Percebeu? Agora, li o livro Voltei, li o livro Eustáquio. Aí estou falando do retorno à pátria espiritual, o quão é difícil nós voltarmos para o plano espiritual e vermos que, na realidade, nós não emitimos tanta luz assim, porque temos uma série de defeitos, mas temos condições de fazer essa luz brilhar em nós. O espírito vem, se aproxima e fala: lembra do Frederico Figner no livro Voltei? Aí eu falo, inclusive, no livro Voltei, Frederico Figner, quando ele chega, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, quando ele chega no plano espiritual, ele se sente um pouco envergonhado por ver a luz de outro ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Guilom Ribeiro, né, muito brilhante perto dele, mas aos pouquinhos, trabalhando nas noites de desobsessão, na crosta, na equipe do seu Caibar Schutel, o Frederico Figner, quando ele está retornando para a colônia, passando pelo meio do umbral, porque as colônias ficam no meio do umbral, ele então vê um grupo de espíritos atrasados se aproximando dele, e de repente ele vê que os espíritos saem de perto e vê uma grande luz. Ele pensa que é o Guilom Ribeiro que veio auxiliá-lo, ou algum outro espírito com bastante luz, e de repente ele vê que é do peito dele que esparge aquela luz, porque ele já atingiu aquele nível. Ou seja, é possível no plano espiritual nós acendermos a luz que nós deixamos apagada durante a encarnação. Isso é inspiração. Então é muito interessante. Receavas versar esse ou aquele tema edificante em público, acreditando-te sem possibilidade para tanto. Contudo, aceitasse o dever de falar por amor aos companheiros da humanidade, preparou-se para isso, portanto,
E o auxílio espiritual te brilhou no pensamento e no verbo, facultando-te o conforto de transmitir esperança e paz a benefício do próximo pelos fios da inspiração. Preparei-me. Estou com medo de não ser capaz, a espiritualidade me auxilia. Não me preparei e fico com frescura, achando, não sei se eu consigo, etc, etc. Não vai ser ajudado pela espiritualidade superior, tá? Certifica-te desse modo quão importante se faz a tua parte nessa ou naquela realização perante a vida. Presta atenção nisso. A providência divina te concede meios acima de tuas forças, a fim de que colabores na construção do bem de todos, por livre vontade, e não de espírito escravizado ao jugo das circunstâncias. Ah, porque é assim, né? Porque senão, né? Ah, que eu tenho que fazer, né? Não. Eu preciso fazer porque eu quero evoluir, quero crescer, quero ser melhor. Quero ser mais eficiente. Quero evoluir. Aí tudo bem. Em síntese, resumindo, Deus te ajuda para que te ajudes e te dará sempre o auxílio máximo, desde que não faltes com o teu concurso, com a tua ajuda no desenvolvimento e no aperfeiçoamento da obra da criação, pelo menos com o mínimo do que sabes, podes e deve fazer. Resumindo tudo aquilo que a gente falou. Faz sua parte, ajuda-te que o céu te ajudará. Isso é fato, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, se ajuda, se vira, se mexe. Não deixa para depois. Se prepare. Defeito todos nós temos. Defeitos todos nós temos. Eu tenho um amigo muito querido que desencarnou depois de ter deixado um legado fenomenal no Espiritismo. Seu Aparecido Belvedere. Extraordinário o legado que ele deixou. Quando ele desencarnou, eu fui escrever um texto sobre ele. Ah, Fábio, mas ele vai ler no Facebook? Eu publiquei no Facebook. Ele vai ler no Facebook? Não. Eu começo o texto escrevendo assim: faço essa singela homenagem ao Senhor Aparecido Belvedere para que outras gerações e futuras gerações saibam que encarnou na Terra um ser extraordinário chamado Aparecido Belvedere. Foi para isso que eu escrevi o texto. E eu me lembro que um dos pedaços do texto estava escrito assim: dizem que ele tinha defeito. E provavelmente deve ter. Mas não faz a menor diferença para mim. E eu acho que é por aí. As pessoas têm defeito. Eu também tenho, todos nós temos. Mas não pode ser, o defeito não pode ser o que define a pessoa. Claro, estamos falando de um defeito de caráter grave, de ética e moral, que a pessoa precisa responder isso na justiça, ela tem que responder isso na justiça. Eu não posso viver num mundo de Poliana achando que... Não, não é isso. Vamos exagerar. Somos racionais, estamos pensando, raciocinando, dialogando sobre esse assunto. Então vamos pensar positivamente dentro daquelas situações, sem ficar buscando pelo em ovo, que é uma tolice, para não se perder tempo no estudo. Então, o defeito não pode definir a pessoa, não é? Nós temos que colocar na balança. Há um livro chamado E para o Resto da Vida, que é do Wallace Leal Villa Rodrigues, e tem a primeira historinha é a historinha da balança. Sabe a balança de dois pêndulos? Aquela balança tipo a balança da justiça, que tem dois pratos, um de cada lado, um mais alto e mais baixo. E o garotinho chegou da escola e estava todo enraivecido com o coleguinha. E a mãe perguntou: mas o que aconteceu? Ah, foi o fulano de tal, que estou muito bravo com ele, não quero amizade com ele nunca mais, não quero vê-lo nunca mais, não quero ver a cara dele nunca mais. E a mãe do garoto ficou pensando, falou: nossa, mas ele era seu melhor amigo, o que aconteceu?
Aconteceu que hoje ele levou um lanche, eu queria um pedaço, ele não me deu. A mãe falou, isso é grave, pega a balança lá, vamos brincar com a balança enquanto a gente conversa. Ele pegou a balança de 2 pêndulos, e aí a mãe pegou um bloquinho e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos colocar desse lado aqui, todos os blocos, um bloco para cada vez que esse seu amigo fez uma coisa que você não gostou. O garoto ficou empolgado. Aí ele não me deu o lanche hoje, teve um dia que ele fez isso, teve um dia que ele fez aquilo, teve um dia que ele fez aquilo outro, deu 4, 5 bloquinhos. A mãe falou, agora do outro lado nós vamos colocar um bloquinho para cada coisa boa que esse seu amigo fez. E o garoto foi narrando, e a mãe foi colocando, colocou uns 15 bloquinhos, e a balança fez assim, ficou mais pesado, ou seja, pendeu para o lado das boas coisas que o garoto havia feito. E o menininho ficou pensando, falou, o que significa isso, mãe? E a mãe disse, significa que esse seu amiguinho fez muito mais coisas boas do que coisas ruins para você. Então há que se relevar. Se essas coisas ruins são, agora eu falando não é mais a história, se essas coisas ruins são coisas que ferem a ética e a moral e que precisam de reparação na justiça, a pessoa tem que responder independentemente do peso estar maior nas coisas boas que a pessoa fez. Se aquilo que a pessoa fez de ruim, embora tenha um monte de coisas boas, aquilo que ela fez de ruim é para nós, erroneamente, mas nós temos esse pensamento imperdoável, que nós não fiquemos com raiva da pessoa porque ela tinha muito mais coisas boas do que aquela coisa ruim que ela fez para nós. Com isso a gente é indulgente para com as imperfeições do outro, que isso é caridade, mas não precisa ficar lambendo a pessoa. Certo? Não precisa ficar convivendo com a pessoa. Só relevo e sigo a minha vida sem ter raiva. Certo? Nesse momento eu estou sendo benevolente para com a pessoa, nesse momento eu estou sendo indulgente para as imperfeições dela, nesse momento eu estou perdoando as ofensas, ou seja, estou fazendo a caridade na maior pureza possível, que é o que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, o que é a caridade e como Jesus entende a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. BIP, perdão das ofensas. Tudo numa tacada só. No caso da criança ali, não era nada grave, só não quis dar um pedaço do lanche naquele dia. A mãe mostrou que tinha muito mais coisas boas do que coisas ruins, para ser radical ao ponto de não olhar mais na cara da outra pessoa porque não deu um pedaço de lanche. Certo? Uma lição valiosíssima para o resto da vida, que é o nome do livro, e para o resto da vida. Tá? Só para a gente poder entender como que funciona. No caso do plano espiritual para conosco, é exatamente a mesma situação. Então temos a balança, tem os erros que a gente comete, tem as coisas boas que a gente faz. Enquanto a balança estiver assim, com as coisas boas maiores, fatalmente estaremos assistidos por espíritos superiores. Toda a conversa hoje de Emmanuel nesse texto, teu concurso, tua ajuda, faz a sua parte. Não dá contra-testemunho daquilo que você prega, daquilo que você gostaria. Se você quer que o outro seja de tal jeito com você, seja você dessa forma. Se você gostaria que as pessoas agissem com você de tal maneira, seja você dessa forma. Ah, mas o fulano é um irresponsável porque não faz a parte dele. Faça você a sua parte e esteja suficientemente tranquilo com isso que fatalmente você não vai julgar o outro. Tem um segredinho para a gente conseguir ter indulgência para com as imperfeições dos outros. Não ter pressa de julgar. Isso é um segredo importantíssimo. Não tenha pressa de julgar. Toda vez que a gente tem pressa em julgar, a gente machuca os outros e a gente se machuca. E a gente afasta espíritos superiores da gente. Não como expulsão, mas pelo fato de baixar a nossa vibração,
por mais que eles estejam do nosso lado, nós não os percebemos. Certo? O Evangelho segundo o Espiritismo sempre nos traz situações muito importantes e nós estamos reiteradas vezes caindo no quesito caridade. Falei agora de uma caridade moral e aqui nós vamos ter agora um texto trazido por um espírito familiar em 1860. Não busquei informações, mas não dá para saber quem seja e nem de quem é esse espírito familiar, se é de Kardec ou se é de um dos médiuns que estava psicografando essa maravilha de texto, esse convite extraordinário para nós, espíritas, que diz o seguinte: vê como tudo está ligado no que diz respeito a fazer a nossa parte, ajudar-nos para que o céu nos ajude. Diz o espírito familiar: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criatura abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Amparar, né? Não só dirigir, mas amparar-lhe a alma. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criatura abandonada, porque compreende a prática da lei divina. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos, as suas doações. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os tivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver, mexer a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalheis por vós mesmos e pelos vossos. Considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, 1860, Paris. Tudo aquilo que a gente está falando aqui até agora. É bom se pegar um espírito mais evoluído, né? Com uma frasezinha ele já... Considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Aí, ó. Espírito superior é bom por causa disso, né? Uma frase só resume o que eu falei aqui por mais de meia hora. Essa é a ideia. O Espiritismo vem trazer luz ao conhecimento, a caridade como algo muito mais importante do que simplesmente eu dar uma esmola como faziam. Ó, Jesus já alertava isso há 2000 anos, quando ele estava no templo e viu como as pessoas depositavam as moedas, as doações, no gasofilácio. O gasofilácio era um balde, um vaso de cobre, cheio de ranhuras por dentro, que conforme você jogava as moedas lá dentro, ele fazia um barulhão. Então, as pessoas que tinham dinheiro, o que faziam? Iam lá e jogavam uma boa quantidade de moeda, faziam um barulhão enorme, todo mundo olhava e aplaudia que aquela pessoa doou e tal, etc. E Jesus chama atenção para algo que passou praticamente em silêncio, mas ele viu que era o óbolo da viúva, a doação da viúva. Ela tinha 2 moedas só, a viúva naquela época, quando morria o marido, perdia tudo, perdia a casa, perdia tudo, era tudo confiscado. Era complicada a situação da mulher viúva naquela época. Se não tivesse um filho maior para cuidar, enfim, era uma situação complicadíssima. E aí, ela só tinha aquelas 2 moedas, mas tinha que
fazer a doação no templo. Ela foi lá com vergonha e tal, e colocou 2 moedinhas, que não fez barulho nenhum, mas Jesus estava atento, e aí ele falou sobre o óbolo da viúva. Tem uma passagem muito interessante sobre o óbolo da viúva, ou seja, a doação que a viúva deu da sua indigência, e ele diz que ela deu muito mais do que os outros. Ela deu na humildade, ninguém precisou ver, ninguém precisou saber, ninguém percebeu, só ele, né? Só Jesus percebeu, porque o resto ninguém viu. Ela foi lá, passou do lado do gasofilácio, depois colocou 2 moedinhas e foi embora, com o dever cumprido. Essa é a forma de auxiliar, anonimamente, porque quando eu faço, nós já falamos isso sobre egoísmos, aqui tem um vídeo sobre egoísmos aqui no nosso canal que é muito bacana. E já falei sobre isso, só repassando rapidamente. Muitas vezes nós fazemos o bem para sermos vistos por muitos. Isso é legal. Não é legal não, estou falando para a pessoa, né? Isso é legal, estão me olhando e tal, aquela coisa. Já recebeu sua recompensa. Muitas vezes nós fazemos pela satisfação de ser feito. Nossa, consegui fazer caridade, isso é muito bom. Egoísmo da mesma forma, já recebeu a recompensa. Muitos de nós fazemos a caridade porque tem que fazer, né? Porque senão, lá no plano espiritual, eu estou enrolado, senão eu vou para o umbral. Já recebi a minha recompensa já, porque eu estou com um monte de satisfações ali de ter feito e ter me livrado do umbral. E muitos de nós fazemos a caridade naturalmente, sem perceber. Já chegamos nesse ponto. Tem que começar se obrigando a fazer até chegar no ponto que é natural. É uma escala. Mas lembre-se, considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Isso é muito importante. É isso. Vamos lá. Vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento até Jesus, para que nós possamos então fazer o encerramento do nosso evangelho com a fluidificação da água. Tá? Vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados ou não nomeados que aqui estiveram, seu Caibar Chuta e sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, seu Otávio e demais guias espirituais, nosso muito obrigado pela visita, nosso muito obrigado pela paciência, nosso muito obrigado a todos vocês que nos inspiraram, a todos vocês que nos ajudaram a fazer da melhor forma possível o nosso evangelho. Muito obrigado a todos e cada um de vocês que deram o seu curtir, que deram o seu like, ajudando assim a divulgar a doutrina espírita. Enfim, muito obrigado a todos e cada um que tem a oportunidade de levar os ensinamentos do Cristo para outras pessoas e o fazem de maneira tranquila, sem soberba, sem acharmos-nos melhores do que ninguém. Dessa forma, então, Mestre, nossa gratidão é enorme pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor nos dá, porque afinal de contas, né, apesar das nossas imperfeições, o Senhor está ali nos ajudando, e isso é que é importante, e esse é o nosso coração cheio de gratidão. Muito obrigado. Só mais um pedidinho, Mestre, para a gente encerrar então o nosso evangelho, que o Senhor nos ajude na finalização aqui da fluidificação da água, e cada um de nós agora formula os seus pedidos. É isso, Senhor. Muito obrigado de coração, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela visita e até a próxima semana, se Deus quiser. A vocês, queridos amigos, um beijo enorme, até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma gota de Espiritismo, Evangelho no Lar. No domingo, 10 horas da manhã, ao vivo, tem bate-papo sobre Espiritismo, seja sempre muito bem-vindo. Beijo para você que fica, tchau, tchau.